Muito boa noite, meus caros amigos, irmãos em Cristo Jesus. Que o nosso mestre, irmão maior, ilumine as nossas jornadas, nos proporcionando paz de espírito, gratidão pela grande jornada que cada um de nós estamos vivenciando nos nossos dias atuais. Mais um programa de todas as segundas-feiras, Entre Mundos, que vai ao ar às 19 horas, não é? E hoje nós temos como nosso convidado menino, o Vitor Hugo. Eu estou aguardando ele entrar aqui na sala e o tema proposto para o trabalho de hoje é o livro A Caminho da Luz, uma análise sociológica. A grande contribuição que o médium mineiro Francisco Cândido Xavier, utilizando-se da sua faculdade mediúnica, se colocou à disposição deste venerando espírito, Emmanuel, que no dia 17 de agosto do ano de 1938, na cidade de Pedro Leopoldo, iria psicografar o livro A Caminho da Luz, a história sociológica da humanidade. Certamente foi uma década, a década de 30, quando o jovem rapaz mineiro Chico Xavier, ao apresentar um esboço espiritual histórico da trajetória das grandes civilizações que, ao longo dos milênios, vem formando as grandes famílias, as grandes civilizações que surgiram no passado e as grandes lutas, os grandes cataclismos, a missão espiritual de cada civilização dessas, como a Índia, a China, o Egito, não é? A importância da família indo-europeia, o povo de Israel, não é? A China milenária, o surgimento das grandes religiões do passado, a grande importância da Grécia e a missão espiritual de Sócrates nas vésperas da maioridade terrestre, o papel preponderante da grande civilização de Roma, a influência de Roma decisiva nas conquistas que mais tarde Roma iria, de certa forma, com a sua influência, com seu poder, essa grande família romana, iria disseminar as grandes guerras. E uma dessas guerras travada naquela época, Roma iria destruir a cultura celta, a cultura dos druidas, não é? E também fala da vida de Jesus, a vida de Jesus à terra, a importância da manjedoura e a relação de Jesus, da missão espiritual do Cristo na terra, em um momento em que a humanidade aguardava a presença deste governador espiritual, deste arcanjo divino, conforme nós sabemos que todo o desenvolvimento
das antigas civilizações, ao longo desses últimos 10.000 anos, sempre teve a intercessão, a influência espiritual desses arcanjos divinos, desses diretores espirituais. Dentre eles, o Cristo, o governador espiritual, e, vamos dizer assim, os seus auxiliares, os diretores espirituais que conduzem o desenvolvimento sociológico de uma humanidade, de uma raça. Então, o planeta Terra, ele foi muito bem elaborado, muito bem arquitetado para receber essas civilizações que certamente teve também a participação de outras moradas, de outros mundos, não é? Como nós sabemos, Capela, a civilização dos capelinos, iria dar uma contribuição muito grande com a vinda dos espíritos exilados de Capela para contribuir para o impulsionamento, o desenvolvimento espiritual da humanidade. Haja visto. Eu estou fazendo esse preâmbulo que eu estou aqui esperando o nosso amigo menino Vitor Hugo entrar, que eu acho que ele mandou uma mensagem aqui, já estou entrando, enquanto o Vitor Hugo não entra, nós vamos tecendo alguns comentários de forma muito, muito superficial desse livro A Caminho da Luz. Então, os capelinos, esses espíritos que habitavam essa estrela, Capela, do sistema de Cocheiro. Seja bem-vindo, menina. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, menino. Eu já estava aqui fazendo um preâmbulo, não é? Para a apresentação desse nosso trabalho. Seja bem-vindo, menino, ao nosso programa da Rádio Web Estação da Luz, e que você certamente já conhece, do nosso querido Tavares, não é? E nós, menino, temos esse programa que é Entre Mundos. E hoje nós convidamos você para a gente tecer comentários sobre esta obra notável que é o livro A Caminho da Luz. E como eu comentava, que ele foi psicografado em 1938. Então, menino, eu gostaria que você fizesse suas considerações e falasse dessa... qual foi a grande missão de Emmanuel ter apresentado esse esboço sociológico das grandes civilizações, das grandes reformas que iriam ocorrer, menino, ao longo da história da humanidade. Porque é muito... Eu estou fazendo esse preâmbulo, vou passar para você, viu? Nós temos duas histórias. A história contada nos nossos anais, os registros terrestres nos apresentam a história, e eu sempre digo que atrás da nossa história existe uma história espiritual que é desconhecida. Então, qual é a história espiritual da Terra mostrado pelo ponto de vista do Espírito Emmanuel nesse livro A Caminho da Luz? Perfeito, né? É uma alegria estar aqui nessa noite, nesse encontro, e o nosso desejo é de contribuir com o melhor do nosso coração. O senhor deseja que a gente faça apenas uma introdução ou que a gente já comece a discorrer um pouquinho mais profundamente? Não, pode discorrer mais profundamente. Vamos lá, então. Fique à vontade para me cortar no momento que achar necessário. Certo.
muito interessante, porque essa obra ela vai se dar ali na iminência da Segunda Guerra Mundial. E Emmanuel, ele vai, de uma maneira muito profunda, trazer no livro uma introdução, que para nós ela não representa simplesmente palavras iniciais, mas ela representa como que o fio condutor daquilo mesmo que ele deseja trazer em vista. Quando a gente vai para a perspectiva da história humana, a gente já começa nas discussões atuais a ter que falar não na história humana, mas nas histórias humanas. Porque a depender do olhar, da perspectiva que você observa, a gente vai poder, né, nesse ou naquele particular, lançar o olhar. Só que ingressando aí nessas histórias humanas, Emmanuel vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor sobre uma outra ótica, sobre um outro ponto de vista. Aqui, não simplesmente numa perspectiva espiritual, que qualquer espírito poderia, de certo modo, né, colaborar, mostrando esse ou aquele detalhe, enfatizar, né, a interação entre os dois mundos. Poderíamos ter espíritos, ao seu modo, que traçariam esse ou aquele detalhe. Emmanuel, no entanto, ele está preocupado com uma questão central. Ele está atento a uma questão central. Ele próprio vai dizer algumas coisas interessantes. Ele quer realçar o trabalho da providência divina no percurso do tempo. Ele deseja mostrar a ação divina junto aos corações terrestres no percurso do tempo. Isso é o que de mais notável a gente vai encontrar na obra. Quando a gente pensa sobre a sociologia, a gente fala sobre o estudo das relações. Sob uma determinada ótica, o Espiritismo vem acrescentar alguns outros ingredientes, né, nessas relações, nos ajudando não só a pensar nas relações de encarnados para encarnados, como também dos desencarnados para os encarnados. E é na complexidade das civilizações não formadas simplesmente por seres humanos, né, encarnados, mas também desencarnados, é que a gente começa a adensar um pouquinho mais do nosso olhar, por reconhecer que as civilizações, elas não foram compostas ao acaso, não se formaram por um acaso, nem se desfizeram por um acaso, e que toda a narrativa que para nós parece como que um fio desgovernado à beira do caos, procede de uma engenharia profunda, porque na equipe de Jesus, daqueles que governam as estruturas da Terra junto ao seu coração, nós temos ali corações queridos que vão atuar no campo da sociologia divina, trazendo-nos, a partir das leis superiores, como que um fio condutor para a história humana. Porque apesar de mudarem-se os corpos, mudarem-se os nomes, a gente vai percebendo que os espíritos são como que os mesmos. No percurso dessa evolução, encarnamos nessa ou naquele lugar, mas de acordo com necessidades profundas do nosso espírito, tendo a oportunidade, então, de aproveitar nos diversos setores da Terra as experiências sagradas que vão nos auxiliando na divina compreensão da vida. Emmanuel, ele vem baseado nesse olhar, para além da carne, mas não simplesmente para se devotar, para falar de curiosidade, para satisfazer essa ou aquela dúvida. O trabalho maior, como ele próprio vai dizer, nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele, né, se referindo a Jesus, quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. O sopro da sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu
pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. E é Jesus, né, e a gente precisa sempre recordar isso, os espíritos superiores, na sua íntima ligação com o todo misericordioso, tem um compromisso, respeito irrestrito às leis que Deus estabeleceu não só perante a Terra, mas em todo o universo. O senhor deseja comentar alguma coisa? Podemos prosseguir? Eu queria fazer uma observação em cima do que você comentou, e que eu achei assim, muito, muito interessante, é a civilização dos desencarnados. Não é? Então, Mineiro, você diria que Emmanuel ele traça esse perfil entre a civilização encarnada e a civilização dos encarnados. Então, há um processo cíclico de evolução entre as duas esferas espirituais. As civilizações espirituais também passam por um processo de mudanças. As grandes civilizações que compõem o nosso orbe terrestre, eu estou dizendo, o mundo espiritual é composto por essas civilizações. Também passa por esse processo de mudanças sociológicas? Deu uma cortadinha, a internet cai um pouquinho, mas eu pressuponho que sua pergunta seja em relação, né, a um mundo formado não só por encarnados e desencarnados. Se os desencarnados também estariam em mudança. Seria mais ou menos nesse sentido? Exatamente. É algo, assim, muito profundo, porque quando a gente pensa, por exemplo, em nosso lar, ela é uma colônia transitória. Isso significa que os espíritos que ali se encontram estão por determinado momento. O que delimita o tempo deles ali? O que delimita a união daqueles corações, né, naquele momento? Justamente determinadas afinidades, determinadas necessidades ou possibilidades de campo de trabalho. Emmanuel, quando ele vai falar sobre sociedade, no pensamento e vida, ele vai dizer que sociedade é uma floresta de criações mentais. Uma floresta de criações mentais, em que nós encontramos os nossos reflexos. Olha que interessante a definição dele. Quando a gente fala sobre, né, os arianos, quando a gente pensa a respeito desses como que 4 povos aí, né, que estiveram na base da civilização, cada qual com sua missão, né, esses corações muito degradados, que a gente sabe que a Terra ela é formada por espíritos degradados, tanto quanto alguns que evoluíram aqui. É justamente da mescla, né, que a gente pode dizer que temos os alicerces dessa civilização. Mas para além dessa perspectiva, essa floresta de criações mentais, ela funciona sob o princípio justamente da sintonia, em que os espíritos, de acordo com as suas necessidades, capacidades, possibilidades, vão se unindo por necessidades, às vezes, mútuas do coração de aprendizado, por se tratar, por vezes, de um campo propício a determinadas lições. Então, a gente vai vendo os arianos, por exemplo, eles viriam para ajudar bastante na evolução material. Mas não são simplesmente corações, né, que de certa forma encarnaram na Terra e tinham essa missão. São um agrupamento de espíritos que, à medida que foram, né, evoluindo, experienciando, alguns, no caso, por exemplo, os egípcios, muitos degradados que faziam parte, né, desse povo, muitos voltaram, conseguiram, né, retornar às regiões espirituais, os mundos aos quais faziam parte. Outros acabaram não conseguindo. A gente vai percebendo que o campo das afinidades muda. A Alcione, por exemplo, ela, ela vai falar, né, quando ela se refere a Pólux, diante de Antênio, que é o seu instrutor lá em Sírios, no mundo que ela se encontra, ele se refere a Pólux como sendo uma alma, um coração
que, de certa forma, saiu do mesmo sopro de vida. Eles partilharam essa criação, essa trajetória. Ela conseguiram aproveitar, né, o desenvolvimento, com desenvolvimento moral, intelectual, as oportunidades, e por isso se destacaram. Mas não deixou de estar conectada. Então, a gente precisa fazer também essa diferenciação, porque quando a gente fala dessas civilizações, os laços de afinidade que foram gerados nessas civilizações, eles não se desfizeram. Mas os espíritos acabaram, alguns indo, outros permanecendo estagnados, alguns seguindo como que, né, um certo padrão evolutivo, tem todo esse dinamismo acontecendo. E é justamente nesse particular que a gente vai percebendo que a sintonia vai nos definindo, apesar de que as nossas afinidades construídas em um momento, elas não se rompem, né? Um exemplo disso é a Alcione, mas Emmanuel ele vai nos dar a noção mais dessa movimentação, essa coletividade que, de certa forma, tinha responsabilidades e que foi se locomovendo, trocando de papéis aí, aprendendo lições, porque esse é o planejamento didático da vida, né? Interessante. Gostaria de fazer mais alguma intervenção? Podemos? Pode continuar. Então, é muito bonito perceber o trabalho de Jesus, porque o Cristo trabalha nessa premissa do que? Olha, ele enseja aproveitamento. Quando a gente fala do Espírito que encarna, ele está sujeito a 30, 60 e a 100. Né? Numa encarnação a gente pode, né, dar conta de muita coisa, pouca coisa, ou quase nada. Isso vai depender de como a gente se coloca. Como esses espíritos eles têm uma compreensão mais profunda, vão nos ajudando a assumir obrigações e responsabilidades de acordo aí com aquilo que seja o melhor aproveitamento, mas sem jamais nos colocar num plano, né, de privilégios ou nos excluindo. O Cristo trabalha com a regeneração de todos os corações. O objetivo dele, né, diante da governadoria da terra, não é privilegiar uns em detrimento de outros. Os melhores, os que se destacam, não são mais amados do que os que não se destacam, porque existe a lei de cooperação. E por isso que as coisas vão acontecendo de um jeito maravilhoso, né? Quando a gente vai nos bastidores percebendo. Porque o objetivo não é, e aí o Paulo Estevão resume muito bem a proposta didática de Jesus no percurso do tempo. É da vontade de meu Pai que verdugos e vítimas façam parte, né, do reino divino. Como a dizer assim, olha, tanto quem errou quanto quem caminhou, talvez mais acertadamente. E a gente percebe que muitos espíritos fizeram muita coisa danada, né? Quantos impérios não se ergueram a preço e custa de sangue? O poder, a autoridade ensegueceu tantos corações que não souberam lidar com essas dádivas. Mas nem por isso o Mestre lhes fechara as portas. Quantos que não cometeram atrocidades em nome do Mestre? Cristãos sem o Cristo, que procuraram aí levantar a bandeira do cristianismo para matar e ofender, para humilhar e perseguir, quando o Cristo, na verdade, propusera-nos uma missão diferente. Esses espíritos mais difíceis foram, por vezes, objetos de um carinho muito grande do próprio Jesus, porque, em verdade, é justamente, né, essa ação da providência divina que vem resgatando. O tempo vem revelando a imortalidade, a transitoriedade que muitos de nós nos apegamos, né, fazendo parte desse ou daquele agrupamento, foi sendo cada vez mais desfeita. E hoje talvez encontramos-nos na oportunidade bendita de, vendo melhor, entendermos o nosso compromisso diante da caminhada evolutiva. É interessante notar, por causa que, se no mundo espiritual, por exemplo, se as incumbências de Deus elas fazem parte de um trabalho, né, que obedece a princípios diferentes do nosso aqui na Terra, no orbe a gente percebe
que os espíritos que muitas vezes estiveram no poder foram almas que tiveram condições de alguma coisa fazer, mas que acabaram perdendo-se. A gente tem algumas heranças difíceis, por exemplo, né, é algo interessante, o Império Romano, ele representa um conjunto de valores que... Pode falar. Eu acho que você leu meu pensamento, viu? É interessante o que aconteceu agora, viu, menina? Não vou cortar sua linha de raciocínio, não. Eu estava aqui, eu vou pedir a ele para ele falar sobre a evolução do cristianismo, não é? Do pensamento romano. Aí você começou a falar. Estamos conectados. Isso, Amém. vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala sobre o Império Romano, a gente precisa abstrair um pouco para imaginarmos para além do que representa simplesmente, né, um império geográfico, porque foram valores que, de certa forma, eles já eram anteriores, mas continuaram a permear a sociedade. O autoritarismo, o despotismo, né, a crueldade, os preconceitos, a opressão, toda uma série de coisas, né, que se deram em torno desse ideal e que, de certa forma, deixou vestígios. Por exemplo, quando a gente pensa sobre a institucionalização do cristianismo, quando Roma, a princípio, tenta abafar o surgimento do cristianismo, mas como não consegue, como percebe que, né, pessoas importantes da nobreza estavam valendo-se dessas ideias para conduzirem a própria vida, e que já não mais somente a plebe, que até então era massacrada, mas pessoas importantes estavam seguindo também o divino amigo, eles resolvem, né, em primeiro momento, parar com a perseguição. E depois eles tornam oficial. Só que esse militarismo romano que predominava na época, ele começa a adentrar o cristianismo, porque essa institucionalização, essa criação de hierarquia, então você tem figuras de mando, de poder, você vai ter que, da mesma forma que você tem que prestar continência, assim, para aqueles, né, que fazem parte ali, você começa a criar determinadas fórmulas, né, para operacionalizar todo esse cristianismo que começa a ter um molde romano, um molde das tradições e dos valores romanos. Perde a beleza e a simplicidade. Mas esses corações que ajudaram a desvirtuar e, de certa forma, não conseguiram manter a essência do cristianismo foram chamados de novo. Porque, em verdade, a vida não trabalha nos excluindo. E o mestre, é interessante, no livro Há 2000 anos, a esposa de Públio, Lívia, ela assiste uma palestra no plano espiritual. Quem que é o palestrante? Jesus. E o que Jesus está falando? O Cristo, depois de ter desencarnado, ele comenta um pouquinho do futuro da humanidade. E o Cristo já tinha noção de tudo que ia acontecer. E aí a gente pode ficar pensando, mas por que será que ele não impediu que isso acontecesse? Por que será que, né, não, os espíritos que poderiam ali falhar, ele já não, né, os afastaram? E a gente talvez não entenda a lógica da providência divina. Mas Deus, quando criou os espíritos, ele criou um outro. E criar um outro significa lidar com alguém que, de certa forma, vai desfrutar de uma certa autonomia para pensar e para sentir. Deus não abafa o outro. Ele permite o outro aprender. É uma lição, né, de profunda confiança. Porque imaginemos, ele só assim organiza a criação porque há uma compreensão que está para além da instância do presente. Ele vai cultivando os espíritos, ajudando-os
né, tem uma experiência que Chico é chamado por outros corações que estavam se posicionando de uma forma mais crítica em relação a um outro coração que encontraram bebendo, né? A pessoa estava como que com dificuldades em relação ao alcoolismo, e o Chico vai ponderar: olha, meus filhos, essa alma aqui evoluiu muito. O que ela estava fazendo antes, o que ela começa a fazer agora, existe uma distância muito grande. Antes, esse espírito estava numa situação mais complicada. Hoje não se encontra nas melhores, mas já avançaram. E é nessa perspectiva de continuidade que Jesus soube oportunizar os espíritos da terra confiando no melhor. Confiou em Judas, sabendo que ia trair. Como não confiaria em outros corações? Talvez Judas representaria como que essas ideias, dentro da própria estrutura da intimidade do colégio apostólico, era o recado. O Cristo sabia o que existia no homem, mas nem por isso deixaria de cuidar e amparar, né, dos corações que estavam. E a gente percebe que muita coisa errada aconteceu, muita coisa errada. E Jesus prossegue com paciência, confiando ainda nesses corações para o devido reajustamento, porque o tempo é trabalho divino que vai nos conscientizando, vai nos levantando. As experiências são as ferramentas de amadurecimento que Deus utiliza, porque elas vão nos ajudando a cada vez mais depurar o nosso olhar e a nos posicionar diferente. É isso que Emmanuel, de certa forma, vem costurar, mostrar que a ação divina, ela vai se dando. Apesar dos nossos equívocos, Jesus segue à frente, com misericórdia, ajudando-nos a prosseguir um pouco mais. Que maravilha, menina. É fascinante estudar e analisar o livro A Caminho da Luz. Há um capítulo aqui, né, o capítulo 20, que fala sobre renascença do mundo, o plano invisível e a colonização do novo mundo. O que você diria nesse momento histórico e que Emmanuel nos mostra, né, o período da colonização desse novo mundo? Houve um planejamento no mundo maior para que as Américas viessem a ser colonizada e uma nova fase para o desenvolvimento da humanidade ocorresse aqui nas Américas, especialmente no Brasil? É interessante, né, pensarmos nesse momento da humanidade, quando começam a eclodir novos rumos para a Terra. A gente tem as grandes navegações, corações importantes, por exemplo, Henrique de Sagres, que vai ser uma das personalidades citadas no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vai dar como que um empurrãozinho para que essas novas conquistas pudessem surgir. A gente percebe que havia um objetivo maior nessa conexão dos continentes. Existia uma conexão. Portugal estava ligado às Índias, Portugal começa a desbravar, outros países também. O grande problema disso tudo foi que a gente acresceu a vontade divina, os nossos anseios e desejos pessoais. A ambição nos tomou. Foi aí que começou a ser complicado, porque a religião, por exemplo, ela não era o principal objetivo, não era uma busca por estender a mensagem divina. A religião, né, e a economia e tantos outros aspectos começaram a servir aos abusos, né, aos desregramentos humanos. Então a gente percebe o contato cruel dos portugueses com os indígenas. A gente percebe a escravidão. Foram cerca de 24 milhões de negros escravizados. Então, corações assim que
diante da vida, né? Como que foram segregados na experiência evolutiva a essa crueldade. E como os espíritos nos apontam no livro dos espíritos, de modo nenhum poderá existir motivos para que a gente defenda a escravidão. O mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. Não há sofisma que torne uma coisa má boa. E, portanto, quando a gente fala sobre essa movimentação, ela poderia ter se dado num tom de fraternidade. O evangelho, ele não é para a gente impor sobre o outro, como aconteceu por vezes na catequização, em que a gente vai observar que os portugueses utilizaram isso como um meio de dominação, né, desrespeitando a língua, os costumes, toda a tradição indígena, que ali se encontrava de maneira respeitosa, né, numa ligação perene muito profunda com a natureza. A gente sabe que eram civilizações que estavam em momentos diferentes, civilizações que estavam experimentando momentos diferentes. Mas uma coisa é você conectar povos, outra coisa é um dominar o outro. Então, existiu o objetivo de povos serem conectados. Os continentes tinham que se aproximar. Mas a maneira que isso aconteceu não foi a melhor. E por isso que a gente percebe, caímos muito feio. Caímos muito feio. Pela trajetória que você está traçando, e houve um momento que Emmanuel ele fala sobre a época das sombras, no período da Revolução Francesa, não é? A França do século XVIII. O que você diria sobre esse período da Revolução Francesa dentro da história da humanidade, analisado por Emmanuel? Sim. Quando a gente pensa nas revoluções humanas, né? Não só a Revolução Francesa, mas muitas outras revoluções a gente teve também, né? No Brasil, por exemplo, inúmeras delas que marcaram o período pós a data da independência. Não foram uma nem duas, mas muitos corações, né, envolvidos. E pelas vias do Evangelho, o próprio, porque a proposta do Judas era essa: a gente toma o, a gente toma o poder, e depois que a gente tomar o poder, que a gente instaurar a revolução, aí sim a gente liberta Jesus e deixa ele governar. Mas a gente vai fazer do nosso jeito. Quando a gente pensa sobre a revolução, os ideais são muito nobres, mas às vezes a maneira que a gente procede para alcançar as conquistas que a gente deseja é que se torna um pouquinho mais difícil, porque foram o sangue, né, a violência, esse embate de forças, ele, de certo modo, para nós ainda não representa a melhor maneira de prosseguirmos, qual Mahatma Gandhi nos ensina na independência da Índia, diante da, da, da presença inglesa, soube ele pacificamente liderar um movimento, sem armas, procurando, sobretudo, primar pela paz. Então, na Revolução Francesa, que é um momento de eclosão de tantas coisas que a gente está falando, não simplesmente, né, de questão de ideais ali, mas o mundo nas suas revoluções, né, no desenvolvimento das tecnologias, no desenvolvimento econômico, né, como que o entrechoque maior de outras questões a permearem, mas a maneira que às vezes a gente tem para instaurar o bem, a gente acaba perdendo a base e o fundamento. Então a gente percebe que Napoleão, por exemplo, tinha uma missão muito nobre, muito bela, mas acabara equivocando-se. Acabara equivocando-se. Os frutos desses equívocos foram colhidos por ele mesmo, mas também naquele período que, infelizmente, né, a gente percebe um contraste, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, mesclado, infelizmente, com
a nossa dificuldade humana de realmente entender a verdade e o bem. Então, você diria que uma revolução, quando ocorre, como foi o caso a Revolução Francesa, dentre tantas outras, que vem ainda ocorrendo no mundo na atualidade, eu vou encerrar o nosso bate-papo, menino, você falando sobre a perspectiva futura da humanidade, né? O Evangelho e o Futuro, que é o último capítulo do livro, não é? Mas você diria, então, menino, que, que o fato de Napoleão, há essa narrativa pelo próprio Humberto de Campos, de dizer que ele tinha uma missão na Terra. Esses grandes estadistas, eles têm uma missão na Terra, e no caso de Napoleão, ele de fato veio preparar um terreno para o advento da implantação do Consolador prometido. Seria isso mesmo? O que é que você poderia nos falar mais sobre essa relação entre Napoleão, a intimidade espiritual de Napoleão com Kardec? Olha, ninguém desce para cair. Todo mundo desce para se aprimorar. E a gente tem, né, na história muitos corações que tinham missões assim extraordinárias, de tirar o chapéu. A França, que fora escolhida para ser o berço da nova revelação, desse terceiro momento da atuação do poder divino, viera como que para oferecer bases seguras, a fim de que essa mensagem ela não só viesse à tona, mas ela também perdurasse. Era preciso um campo acolhedor, em que o pensamento, a inteligência tivesse voltada para uma compreensão para além dos dogmas, para além das compreensões muitas vezes restrita, e manter as condições para que isso acontecesse era uma tarefa de Napoleão Bonaparte. Mas ele acaba, né, envolvendo-se no anseio de expansão. E isso é um dos perigos muito grandes quando a gente vai observando. É o Império Romano, expansão. Né? É o imperialismo, expansão. É uma série de fatores, né, que a gente vai observando o desejo humano de expandir, só que muitas vezes sem ter essência, sem ter qualidade. Então, Kardec vem fazer um trabalho hercúleo dentro de uma sociedade, aí nos seus tumultos, né? Ele nasce justamente na efervescência de tudo isso. Kardec vem fazer um trabalho sério, com vistas ao futuro, com vistas a um desenvolvimento futuro. Não se a França representaria nesse primeiro momento como que esse berço da nova doutrina, né? Jesus, em reconhecendo os acontecimentos, vai deslocar essa árvore bendita do Evangelho para o seio terreno, para o seio americano, né? As terras brasileiras representarão esse novo lugar. Hoje, talvez na França, a gente tenha resquícios do Espiritismo, mas em verdade centraliza hoje as suas forças benditas no Brasil, porque a missão, né, de bombear esperança para o mundo, a missão de bombear fraternidade, amor e fé para o porvir, parte dos corações que aqui se encontram. Mas quando a gente pensa sobre esperança, sobre otimismo, sobre entusiasmo, a gente tem que lembrar que, né, é todo um trabalho, é gestação. O Brasil, na sua condição de oferecer o melhor para o mundo, né, ele vem acolher espíritos para gestá-los, conceder-lhes a oportunidade, de ter o contato definitivo com a luz. É esse hospital bendito, é esse ambiente acolhedor
em que vamos recebendo suprimentos divinos para que a gente possa ir se purificando. Que a gente pode dizer do futuro é que cada vez mais o bem se fará presente. Cada vez mais a verdade irradiará, abençoando os corações da terra. Nossas perspectivas são as melhores, melhores, porque em verdade, o divino amigo que nos rege há tanto tempo, que nos conhece o coração, pelos os nossos poucos avanços mais significativos, tem se aproveitado dos nossos espíritos ainda mais para prosseguirmos nesse desenvolvimento e nesse trabalho. Não vai ser do dia para a noite, estamos certos disso, mas a tendência é cada vez mais melhorar. Se de certa forma percebemos alaridos nesse ou naquele particular, devemos considerar que são almas que estão nesses conflitos decisivos entre treva e luz dentro de si mesmos, mas corações sendo convocados para esse caminho redentor. Muitas vezes o mal, né, vem à tona como um meio de purificação. Se você coloca, tem um copo com água suja, primeiro a água, né, vai cair, que vai se apresentar é água suja, né? A água limpa vai entrando, vai ocupando a parte de baixo. E a água suja vai saindo, vai saindo, vai saindo, até que efetivamente só fique aquilo que é melhor. Então a gente traz conosco essa sujidade, né? E o investimento divino tem feito o mal de nós sair, através da transformação. O desejo do Cristo é que a gente permaneça nessa luta incessante. Mas quanto mais ele age, mais muitas vezes a gente vai perceber a extensão das nossas necessidades de melhorias, seja porque a gente errou, mas aí a gente volta e fala, meu Deus, tá na hora de melhorar. É o desenvolvimento da consciência. O ponto central da regeneração é esse, é o dar à luz à consciência. Porque uma vez o Espírito dando luz, né, oferecendo condições do parto da consciência acontecer, é um caminho sem volta. É caminhar para frente. Às vezes devagarzinho, às vezes dando uns passos mais largos. Mas uma vez o Espírito galgando o grau de consciência, ele amadurece. Isso parte do aprendizado com os nossos erros, com os nossos acertos, tudo vai gerando aprendizado. Justamente porque esse amor profundo do Divino Amigo, que é o fio condutor de toda a história humana, prossegue trabalhando em favor de nós. Que ótimo. Então, menina, nós estamos tendo aqui uma aula da história da sociologia do amor, não é? A sociologia do amor, não é? Então, você diria que o mundo de regeneração ele passa, nós entraremos no mundo de regeneração ou já estamos no início desse mundo de regeneração? Qual seria, Pode continuar. qual seria menino, o perfil desse mundo regenerado? Se Emmanuel hoje estivesse encarnado, o que é que ele diria sobre isso? O que ele diria eu não sei, mas vamos aqui dar pitaco, né? Procurando. Vale a pena você dar o pitaco aí, o que é que ele diria? O mais embasado possível. Mas, assim, é muito curioso, porque tem corações que já estão na regeneração tem muito tempo. Já estão, desde antes de Jesus, por exemplo, Gesiel já estava na regeneração. Né? Lá do Paulo e Estevão, já estava voando baixo, como se diz. E tantos outros espíritos já encontram. Mas quando a gente pensa na regeneração, a gente talvez precise falar de pelo menos 4 períodos, né, mais demarcados. O período de trânsito entre provas, expiações e regeneração, que é talvez um dos momentos
mais desafiadores, porque é o entreciclo. A gente tem que falar do início da regeneração, que é, vamos dizer assim, aonde o germe começa, a semente germinou e o broto começa a vir à tona. A gente precisa pensar também na consolidação do tronco e a gente precisa pensar na frutificação. Então, um momento de trânsito entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração, ele é a semente sendo lançada. O primeiro período, depois disso, o broto vindo à tona, depois o tronco e depois o fruto. Quando a gente coloca a semente na terra, ela experimenta uma solidão. Você não vê ela, mas você sabe que ela está lá. Então, quando a gente fala sobre esse período de consciência, que é o desenvolvimento da consciência, esse momento de transição é um instante de conscientização dos espíritos. É o momento. O que é conscientizar? O que é o desenvolvimento da consciência? É o você virar a chave. Antes, os interesses, os propósitos, os objetivos estavam muito ruins. A gente era ruim e os objetivos estavam pior ainda. Aí, no mundo de regeneração, a gente vai estar meia boca, mas a cabecinha vai estar melhor. Né? Vamos dizer assim, as ideias vão estar cada vez mais aprimoradas. Só que para isso acontecer, é preciso que a gente esteja consciente. Então, agora a gente está dando luz, é o momento de gestar a consciência, que a gente começa a entender, pera, vamos caminhar nessa direção, essa daqui já deu. Agora, nossos esforços, nosso rumo. Então, a gente vai com as nossas dificuldades, nossos problemas, o que a gente tem. Não, vamos dizer assim, ainda há pouca mudança nesse primeiro momento, mas a consciência é diferente. A gente já começa a conversar mais maduramente sobre objetivos da Terra. A gente já começa a se posicionar diferente. Só que é o período inicial. Aí o segundo período, procurando ser mais rapidinho, que seria o do surgimento do broto. A gente começa a perceber que corações no bem começam a se destacar de uma forma mais expressiva, começando a trazer algumas reflexões mais profundas. Então, assim, a gente começa a perceber que mais personalidade no bem, elas começam a ser ouvidas, começam a ser notadas. É isso, porque aí a gente começa a vislumbrar assim, nossa, parece que está mudando mesmo. Que a gente já começa a perceber, né, que o bem começa a encontrar campo no coração humano de um jeito mais especial. Apesar das dificuldades, das imperfeições, da peleja interior, do orgulho que ainda pode estar ali, do egoísmo. Mas a gente já começa a ponderar melhor, né? E aí o terceiro momento, a gente já vai ter, né, uma cooperação muito maior dos espíritos que vão começar a se destacar e ocupar posições de frente, né, de autoridade no mundo, espíritos de juízo com bom senso, né, porque é o que a gente está mais precisando, vão começar a ocupar essas posições e vai existir maior cooperação. Aí isso já bem mais para frente, né, com a transição bem mais avançada. E por final, nessa transição, né, momento de frutificação, onde a gente existe, percebe que vai existindo uma coesão de interesses superiores. Então, a gente pode analisar, de certa forma, pensando aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, a partir do que os Espíritos vão nos falar sobre o mundo de regeneração, que a gente vai delineando como que esses passos aí. Então você diria que, dentro dessa análise que você fez, aquela citação da parábola de Jesus, a parábola do joio e do trigo, é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais? Neste exato momento, menino, como é que você encaixaria essa parábola de Jesus, do joio e do trigo, nesses dias atuais em que o nosso mundo está nesse processo cíclico
de grandes mudanças, de grandes revoluções morais. O que você me diria sobre isso? É muito interessante, né? Porque o joio ele é atado em molho e queimado. E quando a gente pensa no nosso coração, porque o joio, o que é a diferença do joio e do trigo? Os dois têm uma aparência parecida, mas eles têm uma natureza diferente. Então é um momento dentro de nós da gente começar o quê? A peneirar muita coisa. Então, dentro da criatura humana, o que acontece? Por que são as humanidades que se agitam? É porque dentro de nós, as nossas estruturas tão rígidas, de tanto tempo, as nossas certezas, elas começam a ser abaladas. Interiormente, o mestre começa a nascer dentro de nós. E a gente começa a refletir, pensar. Talvez o ponto da transição é a reflexão. A gente começa a questionar, perguntar, mas é uma pergunta interior, de nós para conosco mesmo, e começa a eclodir. Para onde será que a gente está marchando? Será que com esses objetivos que eu tenho buscado, esse é o momento de ceifar, de separar as coisas, porque a gente vai percebendo que muita coisa dentro de nós vai ser queimada. O que é o queimar, né? É esse processo de purificação, que às vezes é o homem velho. A gente não mata o homem velho, a gente, né, vai permitindo que na nutrição do bem o homem velho ele vai perdendo força. Ele vai morrer por desnutrição, mas não por assassinato, né? Porque matar partes de nós mesmos isso é homicídio e não é o objetivo de Deus. Mas é antes cultivar o bem, e o mal perde força. Então, esse fogo purificador, às vezes das provas, né, necessárias, das lições imprescindíveis que vão nos chegando, mas a gente vai percebendo que muita coisa não vai ter mais sentido dentro de nós. E a gente vai poder, aquilo que já tá beleza, vai vir mais à tona, vai servir cada vez mais como referência. Espera, a partir daqui eu já estou conseguindo caminhar. É a consciência que vai vindo à tona, porque as nossas impurezas, aquilo que a gente carregava mais atrasado, a gente começa então a deixar de lado. A gente começa a purificar. A gente começa a renovar. Maravilha. Então, já estamos já chegando no final. Qual seria a mensagem, Vitor Hugo Menino, que você deixaria para os nossos dias atuais? Qual é a mensagem que você pode deixar para todos nós nesse momento que a sociedade, mais do que nunca, precisa dessa pacificação em nossos corações? Qual é a mensagem que você pode deixar para todos nós nas suas considerações finais? Esse é um grande momento para a gente desenvolver resistência moral. É um grande momento para a gente desenvolver resistência moral. É uma tarefa muito árdua, porque dentro de nós, como que a alma começa a pedir mais atenção. As questões do espírito começam a rogar muito mais atenção. E a gente enfrenta, às vezes, uma certa tempestade interior. Igual a mensagem da tempestade acalmada, Cristo conosco permanece como que a nos orientar na marcha, a questionar aonde está a vossa fé. Todos nós trazemos recursos dentro de nós, fundamentais para a evolução. Nas horas de travessia, de transição, é indispensável encontrarmos a luz que já, mesmo que diminuta, encontra-se dentro de nós. Diante da treva densa, a luz se faz imprescindível. O Cristo já cultivou muitas coisas dentro do nosso coração. No percurso de tanto tempo e tantas experiências,
não faltou lições com que ele nos legou ao Espírito. E é justamente nos tempos atuais que toda esse aproveitamento que às vezes a gente não conseguiu ter, é o momento de refletir e pensar, de encontrarmos com a nossa essência, com aquilo que o Cristo foi cultivando dentro de nós. Na hora dessa travessia, o indispensável é a ligação, a conexão com o Mestre. E ninguém se conecta com ele antes de preparar o próprio coração. É o momento de pensar, de refletir, de meditar. Antes das certezas, o nosso anseio de estarmos mais perto do Cristo, entendendo a nossa pequenez. Meu amigo Vitor Hugo, não é? Menino, você gosta de ser chamado menino, né, Vitor Hugo? Nós agradecemos imensamente, menina. Você não me conhece, no final aqui eu vou fazer as minhas considerações. Nós fazemos parte aqui do movimento espírita no estado da Bahia, não é? Eu sou soteropolitano, nasci numa família espírita, como alguns companheiros já nos conhecem, que está aqui nos acompanhando. Eu faço parte do Centro Espírita Humberto de Campos, aqui em Salvador, não é? E já venho nesse movimento, nessa militância espírita já há muitos anos. Nasci numa família espírita, e quando eu vejo, não que eu seja tão velho, viu, menino, mas eu estou com 61 anos, mas eu venho de uma geração e que eu dizia muito assim, gente, está chegando uma nova geração de jovens no movimento espírita no Brasil, e também sou vinculado lá à Casa do Caminho, aqui em Salvador. Está chegando, e eu comento muito isso lá na Casa do Caminho, nas palestras que eu faço lá, não é? Não fugindo aqui da temática, mas eu sempre vinha comentando, não é? Nas nossas palestras, nas nossas considerações, que está chegando uma nova onda, uma nova revolução do amor, como você mostrou aí, que a regeneração, muitos já vêm se regenerando já há muito tempo, e entre nós já tem muitos espíritos regenerados, não é? E aí eu comentava, e sempre comento, de que hoje eu tenho visto assim, de forma muito positiva, essa nova geração de jovens que está tendo uma nova percepção do Evangelho de Jesus de forma muito profunda, de forma muito amorosa, não é? Eu me lembro que quando eu estive com Chico Xavier em 97, ele me disse algo, eu fiquei 40 minutos conversando com ele me disse algo que muito me tocou. Ele disse assim para mim: olha, nunca desista de seguir os teus passos, os teus caminhos. O Evangelho de Jesus é esses passos, é esse caminho. Aconteça o que acontecer, tenhamos sempre confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu vejo assim, jovens, eu fico assim maravilhado. Eu disse, poxa, eu acho que esse é o processo da regeneração. Por isso que eu perguntei, terá o livro A Caminho da Luz, volume 2, de uma nova perspectiva de como é que será o futuro, menina? Não é? Então, como o Tavares, né? Tavares está aí com problema aí tá meio adoentado. Eu vou levar mais só 5 minutos. Será que terá, vamos dizer assim, a história sociológica do Brasil no volume 2? Se a gente fosse contar a história espiritual numa perspectiva, não é? Do futuro da nossa Terra, numa abordagem sociológica, como é que Emmanuel iria ver o mundo hoje na atualidade? Você tem 3 minutos para fazer essa síntese. Rapaz, meu Deus, está acontecendo muita coisa, né?
Ah, esse é caminho da luz novo, esse é caminho da luz 2. Eu creio que ele viria adensar, talvez relembrar do nosso compromisso com Jesus de novo. Eu acho que a essência dele de novo não ia mudar. Eu creio que com as mesmas notas, com a mesma ênfase nessa necessidade de Jesus de novo, eu acho que ele iria nos ajudar a compreender. Porque a gente está bem necessitado de uma ligação mais real, de um contato mais profundo com o Mestre. Apesar do Espiritismo estar crescendo muito, a gente não pode esquecer de Jesus, porque é Ele a nossa base. O Espiritismo só tem força quando está calcado no Mestre, senão vira ideia. Calcado em Jesus, alicerçado no Mestre, não é só ideia, é força transformadora para a nossa Terra. Diante de tudo que está acontecendo, do que ainda vai acontecer, tem muito chão pela frente, mas Jesus sempre conosco. Muito bom. Nós agradecemos aí a participação do nosso querido irmão Vitor Hugo, conhecido como Menino, e agradecemos a Jaqueline, a Leandro Santos, a Oswalnice, que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. Mais do que nunca, agradecemos ao Web Rádio Estação da Luz, e que nós levamos esse programa todas as segundas-feiras, às 19 horas. Gratidão a todos, e agora eu passo para o nosso querido Tavares. O Tavares me falava, menino, que ele me parece que ele não está muito bem, que eu acho que está tendo um novo surto aí da Covid. E eu deixo aqui um recado para todos: vamos voltar a usar máscara, usar o álcool, porque está voltando a ter um novo surto, e já tem muitos casos aqui em Salvador. Então eu peço a todos que vamos ficar mais vigilantes nessa cepa que está surgindo aí de novo. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, menino, a todos os companheiros que nos acompanhou nesse nosso programa tão edificante. É com você, Tavares. Olá, boa noite. Boa, minha amiga. Tudo bem? Como você falou, o pai está um pouco doente, então ele está ali descansando. Então vocês já podem encerrar o programa, tá bom? Ok. Um abraço. Tá. Vitor, obrigado, meu irmão. Fica com Deus.